Aleluia. Eu quero ler um livro de bolso da coleção Espiritualidade de Bolso, do John Main, que é O Caminho do Não Conhecimento. E na página 21, ele nos fala sobre em reverência no nosso coração. A questão mais importante a respeito da meditação é saber como meditar. Também é importante, eu acredito, saber por que você deve meditar. Mas, em primeiro lugar, você deve saber o que fazer. Deixe-me recordar mais uma vez, para que você tenha a maior clareza possível sobre isso. Escolha o lugar mais calmo que você possa encontrar. No que diz respeito à postura, a regra básica é sentar com a sua coluna reta. Sentado ou no chão ou em uma cadeira de encosto reto, mantenha a coluna o mais ereta possível. Feche os olhos ligeiramente. Para meditar, você precisa usar uma palavra, e a que eu recomendo é Maranata. Simplesmente repita com calma esta palavra em silêncio no seu coração, nas profundezas do seu ser, e continue repetindo. Ouça como um som. Repita, articule-a em silêncio, claramente, mas ouça como se fosse um som. Se você puder, deve meditar toda manhã e toda noite. Eu acredito que é verdade dizer que você nunca aprenderá a meditar a menos que medite todos os dias, de manhã e de noite. Você precisa simplesmente reservar esse tempo para isso. Mas o que significa meditar para nós cristãos? Pense nesse conselho da primeira carta de Pedro. Ele diz aos primeiros cristãos: não vos perturbeis, mas guardai o Cristo, nosso Senhor, em reverência nos vossos corações. 1 Pedro 3,15. Aqui está a essência da primeira compreensão do que significa ser um cristão. Eles sabiam, como nós sabemos, que vivemos em um mundo de mudanças, de confusão, e de fato, muitas vezes, de caos. E os primeiros cristãos também sabiam que estas mudanças, confusão e caos, eram encontrados não apenas fora, mas dentro deles próprios. De fato, eles sabiam, como nós sabemos, que a maior parte da confusão externa no mundo é causada diretamente pela confusão interna em cada um de nós. Eles sabiam que o constante desafio humano é encontrar harmonia, ordem e paz. Eles sabiam que o desafio básico é encontrar isso em nós, no nosso próprio coração. Eles também sabiam que se nós pudermos encontrar esta ordem, paz, harmonia e disciplina em nós mesmos, então ainda que muito da confusão exterior inevitavelmente permaneça, ela não terá nenhum poder sobre nós. Jesus falou sobre isso. Os ventos,
As tormentas, as chuvas podem vir a castigar a casa, mas ela permanecerá firme porque ela é fundada sobre a rocha. Os primeiros cristãos sabiam por própria experiência que o Cristo é a rocha. Ele é a rocha, o fundamento da rocha sobre o qual cada um de nós deve construir a sua própria vida. Eles sabiam por experiência própria, assim como nós, também devemos saber que Cristo é o princípio vivo da harmonia, da ordem e do amor. Eles sabiam, como nós, que devemos saber que a harmonia e a ordem essencial só podem ser baseadas no amor, e sabiam também que quando nós baseamos a nossa vida sobre Cristo como rocha e fundamento, estamos enraizados na própria realidade. Nós estamos, portanto, tão enraizados na realidade essencial que nada mais possui poder último sobre nós, nem mesmo a própria morte, porque nós estamos enraizados no amor eterno que nada pode destruir. Agora, o desafio que cada um deve enfrentar é encontrar o caminho para esta pedra fundamental. O desafio é saber como cada um de nós pode guardar o Cristo, nosso Senhor, em reverência no seu coração. Um pouco mais adiante, Pedro nos fala: Cristo foi conduzido à morte no corpo e trazido à vida no espírito. Isso é também que devemos fazer, não mais baseando a nossa vida no desejo das coisas que passam, mas, conforme Pedro diz, reconstruindo a nossa vida segundo a vontade de Deus. Para Pedro, obedecer à vontade de Deus não é simplesmente seguir as normas divinas, mas responder plenamente ao nosso destino, que é tornar-nos vivos com a vida de Deus no Espírito. Este é o cerne da mensagem cristã, e é o que nós, como cristãos, devemos aprender a comunicar aos nossos contemporâneos se quisermos ser fiéis à missão que nos foi dada por Jesus. Vivos com a vida de Deus no Espírito, esta é a importância de nossa meditação diária. Nossa meditação diária não é nada menos que um retorno a esta fonte primordial da vida, onde o nosso espírito torna-se completamente imerso no Espírito de Deus, completamente vivo com esta vida, completamente amante com este amor. Nunca devemos nos satisfazer por menos. Nunca devemos permitir, como cristãos, que nos tornemos complacentes, desatentos ou desencorajados. Pedro, na mesma carta, nos diz para levar uma vida ordenada, dedicada à oração. E continua dizendo que devemos manter nosso amor uns pelos outros com toda a força. Mas isso nós só podemos fazer se estivermos plenamente vivos com a vida de Deus. Esta é a razão para a nossa meditação. Estar abertos para a realidade divina, que é mais próxima de nós do que nós somos de nós mesmos. O desafio, então, é viver por completo a realidade que Cristo alcançou para cada um de nós e em cada um de nós. Viver a nossa vida alicerçados sobre a rocha que é Cristo, vivos com o seu Espírito, vivos com o espírito de amor. Nossa meditação diária e nossa fidelidade a ela é simplesmente nosso retorno e nossa abertura a esta suprema realidade. Quando nós olhamos o Novo Testamento, pelo menos quando olhamos para ele com olhos iluminados pelo Espírito de Cristo, queimando em nosso coração, nós só podemos ficar intoxicados e admirados pela maravilha do destino que é dado a cada um.
Mas devemos sempre lembrar de que a condição para sermos abertos a isso é respondermos ao nosso destino com simplicidade e pobreza de espírito. Isso significa que nós somos convidados pelo mesmo destino a deixar para trás toda a complexidade dos desejos de possuir Deus ou de possuir conhecimento espiritual e percorrer o caminho estreito do desapego. Nós precisamos de fidelidade. Nós aprendemos a ser fiéis simplesmente sendo fiéis às nossas horas de meditação diária e durante a meditação, a repetição do nosso mantra. A partir de sua experiência dessa fidelidade específica, considere Pedro mais uma vez. Vós deveis levar uma vida ordenada e sóbria, dedicada à oração. Sobretudo, conservai o amor uns pelos outros com toda a força, porque o amor resgata inúmeros pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros sem reclamações. E qualquer que seja o dom de Deus e que Deus vos tenha dado, que seja usado no serviço de um para os outros, como bons serviçais da graça que Deus concedeu, façais. Alguém é orador? Fale como se revelasse o oráculo de Deus. Alguém realiza o serviço? Faça-o com a força que Deus concede. E em todas as coisas, agi de modo que a glória seja de Deus através de Jesus Cristo, pois a Ele pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Nós realizamos o nosso destino, que em linguagem cristã é a nossa vocação, ao glorificarmos a Deus em tudo que fazemos. Mas isso só é realisticamente possível se nós glorificarmos a Deus em tudo o que somos. A meditação nos conduz a esta unidade de estarmos plenamente vivos, no qual glorificamos a Deus e refletimos sua própria glória de volta para Ele, sendo simplesmente quem nós somos.